Você acabou de ver o protetor contra incêndio em painel elétrico da Brasiltec atuando. Eu já falei sobre ele no vídeo anterior, como funciona, quais as características. Nesse vídeo eu vou falar sobre a instalação desse dispositivo. Apesar de ser extremamente simples instalar, não tem nenhum fio aqui para conectar, existem algumas recomendações para extrair o melhor desempenho dele. Então, se você quer saber mais, continua aqui comigo nesse vídeo, mas antes eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ser avisado quando outros vídeos como esse forem publicados. Uma coisa que você precisa saber antes de instalar é qual o modelo que você vai utilizar, ou quais modelos. Você pode utilizar mais de um também, dependendo do projeto. Tem opção para atender até 0,1 metro cúbico, 0,2 metro cúbico, 0,3 e 0,4. Se você quiser associar mais de um, a capacidade vai se somando. Então, se eu utilizar 2 de 2, por exemplo, eu tenho 4. Se eu utilizar um de 4 e um de 1, eu tenho a capacidade total de extinção de até 0,5 metro cúbico nesse caso. Então, para saber qual utilizar, você precisa saber qual o tamanho da caixa. Para calcular o volume da sua caixa é bem simples, né? Como a gente está considerando metro cúbico na capacidade do dispositivo, a caixa vai ter que ser calculada em metro cúbico também. Então, pegando uma caixa, vou usar o mesmo exemplo do vídeo anterior, uma caixa de 800 por 600 por 250. Todas essas medidas aqui estão em milímetros, conforme já está dizendo aqui na própria descrição do produto. Então, se está em milímetros, eu preciso dividir por 1000 para chegar em metro. Vai dar 0,8 metro, 0,6 e 0,25. Se eu multiplicar todas essas medidas, eu tenho o volume. Então, primeiro transformo em metro, 0,8 vezes 0,6 vezes 0,25. Isso dá 0,12 metro cúbico. Então, voltando para a página do dispositivo aqui, 0,12, esse primeiro aqui não vai atender porque ele é de 0,1. O segundo já atende, então não preciso fazer associação de vários aqui. Um único dispositivo já vai atender, nesse caso, o segundo modelo aqui que cobre até 0,2. O volume coberto pelo dispositivo deve ser igual ou maior do que o volume do painel. Como o do painel é 0,12, então vai atender. E agora, sabendo o modelo ou os modelos que vão ser utilizados, vamos para a parte da instalação. Repara que aqui nós temos duas aberturas para a passagem aqui das sondas, que é onde é detectado o calor necessário para disparar. Quando as duas sondas chegam a 170 graus, seja somente pelo calor ou por chama direta, o dispositivo atua, então há uma reação química aqui que vai liberar o gás para poder, vai na verdade criar esse gás, né? Não liberar porque não tem nada pressurizado aqui dentro. Então vai criar esse gás para extinguir o fogo. Como o gás então sai por essas duas aberturas, você deve considerar uma distância mínima, tanto embaixo quanto em cima, de 20 centímetros. Então você vai instalar ele no painel, seja através da fita dupla face, colando ele na lateral, ou através do trilho DIN. É possível também instalar fixando em trilho DIN, né? Então, da forma que você utilizar, o gás vai sair para cima e para baixo, você deve considerar pelo menos 20 centímetros de distância para cima e para baixo. Essa distância é a mínima para que o equipamento funcione da forma adequada. Se você quer aumentar a chance de conseguir aproveitar os equipamentos que estão na parte de cima e de baixo, você pode considerar uma distância maior. 20 centímetros é suficiente se você quiser colocar um contator, por exemplo, na parte superior, ou um DDR, um disjuntor, um DPS, equipamentos que são baratos e relativamente simples aqui, não tem muito o que estragar, né? Agora, se você vai instalar, por exemplo, um CLP, eu não colocaria menos de 30 centímetros, talvez 40 centímetros de distância entre a saída aqui do dispositivo protetor e o CLP. Eu não colocaria menos que 30 centímetros, porque além de um CLP ser mais sensível, ele é muito mais caro, né? Isso aqui é um equipamento de mais de R$1.000. Então, evite colocar na distância mínima. Essa é a distância mínima para que ele possa atuar corretamente. O gás que sai desse dispositivo, ele não causa problema aos equipamentos, e nem o pó extintor, porque ele não é condutor, mas o calor sim pode causar problemas. Esse aqui é o dispositivo que atuou no início do vídeo, que eu mostrei a demonstração, né? Ele estava encostado nesse DPS e o DPS ele ficou com marcas também. A própria carcaça do DPS ela sofreu muito pouco, na verdade. Só que como o dispositivo estava encostado e ele esquentou, até mesmo a fita dupla face aqui também,
esse pedaço de plástico derretido ele acabou colando aqui no DPS. Então o DPS ele sofreu muito menos, mas ainda assim sofreu também. Mas onde é pior, né, é o calor que sai mesmo daqui. Lateralmente ele não esquenta tanto, então você pode deixar dispositivos baratos, se você quiser deixar encostado, não é recomendado, mas também não vai causar problemas. Afaste pelo menos 1 ou 2 centímetros e aí você vai ter uma segurança maior de que o dispositivo que eventualmente não tenha sido afetado pela chama, ele vai sobreviver, vai poder continuar sendo utilizado. A mesma recomendação do caso do CLP serve aqui também, né? Se você tem um CLP, não vai colocar 1 centímetro, né, como seria com o DPS. Coloque uma distância mais segura e aí você aumenta a chance também de poder continuar utilizando o seu CLP. Agora, em relação à posição desse dispositivo no painel. Eventualmente você não vai conseguir seguir todas essas recomendações, você precisa levá-las em consideração e adequá-las à sua realidade, à realidade do seu painel, mas são recomendações que vão melhorar o desempenho do dispositivo. Uma delas é priorizar a instalação desse dispositivo no centro do painel. Ele também vai funcionar bem se ele estiver em alguma extremidade, respeitando as distâncias mínimas, obviamente, também vai funcionar bem, mas funciona ainda melhor se estiver próximo do centro, porque o gás ele se distribui de maneira mais uniforme e de maneira mais rápida em todo o painel. Como é um gás e não um jato direcionado, como é num extintor de incêndio de pó químico, por exemplo, o gás naturalmente ele vai se espalhar pelo painel, mas você quer que isso aconteça da maneira mais rápida e mais uniforme possível, então estando no centro do painel é melhor. Se você utilizar mais de um desses dispositivos, distribua-os pelo painel. Não deixe todos concentrados no mesmo lugar, distribua pelo painel, porque assim também é uma maneira de aumentar a área de dispersão e, consequentemente, você vai ter um gás com uma mesma densidade de pó por todo esse painel. Uma coisa que deve ser evitada é a instalação próxima das aberturas de ventilação. Isso vai atrapalhar o desempenho do dispositivo e, nesse caso, o centro do painel ele se torna duplamente preferível, né? Tanto pela questão da dispersão quanto por estar mais distante das aberturas de ventilação, que normalmente você vai ter uma embaixo para a entrada do ar e uma em cima para a saída, ou mais de uma, né? Em quadros muito grandes, se acabar instalando ele na parte superior, tem a vantagem de detectar o princípio de incêndio antes, porque o ar quente ele naturalmente sobe e a temperatura ela vai estar maior na porção superior do painel. Se acabar instalando na parte de baixo, demora um pouquinho mais para detectar, mas tem a vantagem do gás chegar na metade de cima com mais facilidade, já que o ar quente sobe, então a hora que ele dispersar esse ar, ele tende a subir e se espalhar de maneira mais uniforme. Então tem vantagem instalando na parte de cima, tem vantagem instalando na parte de baixo, mas com certeza o melhor lugar é o centro do painel. Caso algum dos equipamentos do painel ele tem uma chance maior de causar algum incêndio por alguma característica natural do equipamento ou por alguma desconfiança por algum motivo qualquer e esse equipamento ele está dentro desse painel, uma das alternativas é instalar esse dispositivo próximo desse equipamento, porque aí ele tende a aquecer essas sondas antes, se o princípio de incêndio acontecer nele, né, tende a aquecer antes e tende a extinguir esse princípio de incêndio com mais facilidade, já que a concentração maior desse gás vai estar próximo aqui do dispositivo. Agora, se você tiver um inversor de frequência, por exemplo, ou um drive de servomotor ou easy servo, são equipamentos que naturalmente eles esquentam bastante e no caso do inversor ele ainda tem ventoinhas para soprar esse ar quente. Quando você tem esse tipo de equipamento no painel, a recomendação é que haja uma distância mínima de 10 centímetros dessa fonte de calor para esse dispositivo. E se for no caso do inversor que ele sopra o ar quente, aí você tem que ver até onde chega esse ar quente soprado pelo inversor de frequência. Caso seja equipamento estático, você tem que respeitar 10 centímetros. Então, transformadores que acabam aquecendo ou até mesmo equipamentos utilizados na calefação de painéis, resistências para desumidificar o painel, evite instalar próximo e se tiver ar quente soprando, você tem que ver até onde chega esse ar quente, então, para evitar de algum disparo falso. Então, apesar de serem duas sondas que precisam estar quentes, né? Mas se tiver um ar quente soprando aqui, dependendo da temperatura, 170 graus
é uma temperatura bem alta, o inversor de frequência não vai chegar a isso. Porém, vai deixar o equipamento mais sensível e num eventual calor vindo de algum outro meio, né, pode acabar fazendo com que ele dispare. Eu dei algumas dicas de como melhorar o funcionamento, de aumentar o desempenho desse dispositivo, mas a recomendação principal, que nem, na verdade, nem uma recomendação, uma obrigação. Você não pode obstruir de forma alguma as saídas do gás, porque isso vai não só, essa questão da obstrução não é só para proteger o dispositivo que está na parte de cima ou de baixo, mas principalmente para possibilitar que esse gás ele se espalhe de maneira uniforme. Se tiver alguma coisa na frente, pode atrapalhar essa saída do gás e o equipamento não atender conforme ele foi projetado. Não é que o gás não vai sair, ele vai sair também, mas se ele foi projetado para atender 1 metro cúbico, talvez ele deixe de atender e pode não ser suficiente para extinguir o princípio de incêndio no seu painel. Por questão de segurança, no momento da instalação, evita de apontar o bocal para o seu rosto, por exemplo, ou para partes sensíveis, porque apesar de não ter pressão dentro do equipamento, então ele não vai disparar de maneira aleatória, mas segurança nunca é demais, então evite de apontar ele para o seu rosto. E caso haja uma atuação por algum princípio de incêndio dentro de algum painel, ventile a área, porque o gás ele não é tóxico, mas em grande concentração ele pode trazer algum problema, então sempre ventile, evite de apontar o bocal e numa atuação, no momento de algum princípio de incêndio, depois dele atuar, ventile a área para evitar de ficar respirando uma concentração muito alta desse gás. Se você quer saber mais sobre esse dispositivo, acesse o primeiro vídeo onde eu expliquei detalhes sobre ele. E eu também fiz a demonstração que você viu no começo do vídeo, eu expliquei toda a demonstração, então acessa, eu vou deixar na tela final, e se quiser adquirir, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje.